Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. E eu sou Kel Gomes. E neste programa discutimos mais 3 filmes indicados ao Oscar 2020. 1917, Jojo Rabbit e Ford vs Ferrari. Essa é a segunda parte da nossa conversa com Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, em que a gente comenta os filmes indicados ao Oscar 2020. Na primeira parte, conversamos sobre Adoráveis Mulheres e História de um Casamento. Para você ouvir os outros episódios, acesse o nosso feed ou acesse o nosso site, cinematório.com.br. Lá tem os links para cada podcast de filmes indicados ao Oscar e também temos uma lista com curiosidades, recordes, números desta edição do Prêmio da Academia. Lembramos que o nosso bate-papo com a Ana tem alguns spoilers. A gente tenta evitar entrar em detalhes sobre as cenas, mas é sempre recomendado que você ouça os nossos podcasts depois de ter visto os filmes, né? Porque alguma coisa pode escapar ali enquanto a gente está falando. É mentira que a gente tenta. A gente já fala logo, vamos falar com spoilers e acaba saindo. Bom, mas fica o recado então para você já ir precavido ou precavida pro nosso programa, tá bom? Bom, esses episódios, 2 últimos episódios do Oscar 2020 estão indo ao ar já quase perto da cerimônia, né? Só o Jojo Rabbit que ficou para estrear por último, né? Entre cartaz no Brasil no dia 6 de fevereiro. A cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 9 de fevereiro, mas a gente espera que você possa escutar todo o programa já tendo visto os filmes. Bom, a gente segue conversando com a Ana Lúcia Andrade sobre os filmes indicados ao Oscar principal, nesta edição de número 92. Né? Então a gente já tem podcasts. A gente já havia feito, né, antes das indicações saírem, sobre Coringa, Parasita... Era uma vez em Hollywood. O Irlandês. E o Irlandês. Que, aliás, eu estou em todos eles. É verdade, campeã de indicações no Oscar dos... Esse ano eu consegui, Café, né, participar de todos. Então, a gente já falou, né, sobre Adoráveis Mulheres e História de um Casamento. Estão faltando, então, os 3 filmes que são 1917, Jojo Rabbit e Ford vs Ferrari. A gente separou desse jeito porque, como vocês devem ter percebido se escutaram o programa, Adoráveis Mulheres e História de um Casamento são feitos por um casal. Então tem essa ligação. E aqui a gente vai falar sobre 3 filmes que têm a guerra como ligação. 1917 fala sobre a Primeira Guerra Mundial, Jojo Rabbit tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial e Ford vs Ferrari, um filme de guerra comercial entre 2 escuderias aí que travaram um duelo fortíssimo ali naquela que foi a mais acirrada das provas, acredito, das 24 horas de Le Mans, né? Mas a gente vai deixar isso por último. Vamos começar falando. Vamos seguir a ordem cronológica. O da corrida vai ser o último? Vai ser o último. Vai ser o último. Vamos seguir a ordem cronológica. Ele é o azarão do Oscar mesmo? Com certeza. Vamos então começar por 1917. Dirigido pelo Sam Mendes. O filme que, se o Ford vs Ferrari, como a Ana disse, é o azarão, o 1917 é um franco favorito, porque ele, além de ter as 10 indicações, né, de peso aí, estando atrás somente do Coringa e empatado com Era Uma Vez em Hollywood e o Irlandês, é o filme que ganhou o prêmio do Sindicato dos Produtores. E em 30 edições do PGA Awards, em 30 edições, 21 vencedores também foram os vencedores do Oscar de melhor filme. Então, assim, é o melhor termômetro se você vai apostar esse prêmio. Bolão. A gente está gravando, claro, antes do anúncio dos vencedores, né? Então, a gente ainda não sabe o que vai dar. Mas
ele se tornou assim um franco favorito e muito rápido, porque o filme começou a ser exibido em dezembro e quando ele foi premiado no Globo de Ouro, a votação do Oscar ainda não tinha encerrado, né, para os indicados. Então, assim, ainda tinha muita gente vendo o filme ainda, não sabia direito o que ia encontrar pela frente. Ele se tornou esse fenômeno, inclusive de bilheteria, né, porque ele foi o filme que desbancou o Star Wars do primeiro lugar. Olha só. Então, se tornou mesmo a sensação desse Oscar, né, superando aí, inclusive, o Coringa como favorito. Coringa que até então era o filme queridinho, né, da temporada. Mas o reinado. Mas o Globo do de Ouro Coringa ganhou. Não tá tão assim, ele não. dá 2, né? Um para drama e um para. E o outro foi Era uma Vez em Hollywood. Era uma Vez em Hollywood, que também continua no páreo. Né? Mas, diante dos prêmios que estão sendo distribuídos aí pelos sindicatos, em 1917, e o Parasita, né, também. Que é difícil, né? Que difícil, ganhe. Eles gostam de pôr ali para mostrar que está no mesmo nível de um filme americano, né? Tem uma boa possibilidade. É o meu queridinho. É. Eles ganharam o prêmio do Sindicato de Atores, né? O elenco inteiro. O elenco. E é a primeira vez que um grupo não de língua inglesa ganha, né? Exatamente. Fez história Mas já. tudo isso são, né, conjecturas. Como eu disse, a gente está gravando aqui antes da premiação, então pode ser que tudo isso acabe nem se confirmando no Oscar, mas 1917, independente de ganhar ou não, É um filmaço, né? filmaço. Nossa. Muito bom. É o mais muito cinemático bom. de todos eles, assim, né? Não tem nem como. E uma coisa, né, que foi revelada assim, já mais adiante no processo de produção dele é que tinha essa proposta narrativa de ser um plano sequência ou fingir que é um plano sequência, um plano sem cortes. Eu ficava assistindo. Aqui teve corte. Aqui teve corte. Toda hora, Também né? ficava assim. Que é uma ferramenta Isso é coisa que da gente que gosta de ficar vendo isso. o Sam Mendes já tinha usado no 007. Né? Eu acho que é no próprio Skyfall. Não, é no segundo. Que ele fez. anda nos telhados. É. Que é muito boa aquela sequência, né? É também Aquela sequência vale o filme. plano sequência que você percebe onde que tem Aham. o corte. Porque não ali. tem jeito, né, gente? Uma hora tem que E ter. assim, não me incomoda. Também não. Porque o que interessa é a E proposta. não me tira do filme isso, pelo contrário. Né? E eu acho que ela se justifica muito aqui Total, no 1917. E, inclusive, eu acho que o Hitchcock ia ficar orgulhoso, porque se o Hitchcock começou a testar o plano de sequência, pensando em como é manipular o tempo e o espaço através do plano de sequência, que teoricamente te daria uma noção clara de tempo e espaço, então você conseguir fazer isso é muito engenhoso. Porque é impossível aquele menino fazer aquilo em 2 horas. É impossível, né? E ainda voltar para o mesmo lugar, fazer uma coisa cíclica. Sim. Maravilhoso aquilo. E eu não sei vocês, né? Mas quando começou o filme com aquele plano, eu falei assim, me deu um insight assim, de que seria algo assim, ele vai terminar embaixo de uma árvore também. Sabe? Não sei como que ele vai chegar aqui. E é curioso, porque quando começou assim, eu falei assim, gente, é um filme de guerra, começa uma imagem de flores lindas, você até esquece que é um filme de guerra, aí vai pra cabeça do cara dormindo, e aí dá a impressão que tudo é um sonho, pesadelo louco. E é a ideia da guerra mesmo, é um pesadelo, você tá numa boa na natureza, vivendo a sua vida, te arrancam da sua vida pra você ir lutar por uma coisa que você nem sabe o que é, e podendo morrer por causa disso, tendo que matar os outros por causa disso. Então, eu achei isso muito legal, porque meu marido falou, eu queria que o filme fosse mais antibelicista. Eu falei, você quer mais antibelicista do que mostrar que a guerra é um pesadelo? Te tirar da sua tranquilidade, da natureza, entende? Pra te levar pro horror sem fim, porque não tem fim. Você fica louco pro filme acabar, pra acabar aquele plano de sequência, não porque o filme é ruim, pra acabar o pesadelo. E é impressionante como é eficaz a técnica. Eu acho que aquela mesma história, sem o plano de sequência, ia ser outro filme. Com certeza. Outro envolvimento da gente com a história. Sim, sim. Então é fundamental a forma. Não tem como você separar a forma. Acho que é por isso que ele está sendo tão... A academia não costuma ficar muito preocupada com isso, não, né? Em grandes novidades, inovações e tal. Mas é o que eu acho que sempre deveria ser.
Todo prêmio de montagem, eu falo, gente, deram pro ano passado pro Bohemian Rhapsody. Nossa, não. Dá vontade de chorar. O próprio montador depois ficou constrangido. Né? Claro. Porque montagem é isso. É isso. Você fala, não tem corte. Não, isso é montagem. Isso é a própria montagem que esse filme faz, né? É porque nessa é o arte, filme inteiro. Né? É o filme, gente. Se você muda isso... O filme do Tarantino também concorrendo à montagem, eu falei, gente, o filme... Ele tentou resolver na montagem, no roteiro, uma coisa que ele não conseguiu na história inteira. E Jojo Rabbit? Pelo amor de Deus, gente. Mas então... O Adoráveis Mulheres merecia muito mais. Pela montagem. Muito mais. Não é só uma questão coisa intricada artística. com o roteiro. É isso que eu falei, a ordem das informações que você recebe. O grau de envolvimento que você vai ter com a história tem tudo a ver com a montagem. Tudo a ver. Então é absurdo os outros prêmios, também achei. Assim, isso da história ser narrada dessa forma também, de ser essa jornada épica que eles passam, né, durante... Quase 2 horas? Durante quase 2 horas, e ser esse pesadelo, essa coisa contínua, é também muito simbólica para o que representa a guerra, né? Todos os capítulos que acontecem ali dessa jornada, né? São representações, né, de coisas que a gente encontra nos outros filmes de guerra, que são da história das guerras. Sim. É um filme que se situa em 1917, que está relacionado à Primeira Guerra Mundial, mas que está falando sobre todas as guerras. Sim. Né? E eu acho muito legal que o Sam Mendes tenha feito esse filme, tendo dirigido também O Soldado Anônimo, que é um filme quase que o oposto desse, que é um filme sobre a guerra que nunca vem, daqueles soldados que foram ali para a Guerra do Golfo, né? E ficaram ali esperando ter alguma coisa para fazer, e não tinha. Porque é uma guerra inventada, né, pelos Estados Unidos. Então, acho que esse filme está na mesma filmografia desse diretor. Ele constrói um diálogo também. Enquanto um é um filme que nada acontece, esse é um filme que tudo acontece. Que esses soldados vão passar por coisas assim, meu Deus, né? Parece um videogame, né? Que eu acho que videogame é um meio pesadelo. Você tá num lugar, de repente você tá em outro, de repente você tá em outro, e de repente vem alguém te atira, e aí você cai na água, e aí... É nesse sentido que eu tô falando, de uma sequência de perrengue, que você não imagina que as coisas estão ligadas, porque elas estão ligadas. E isso é muito legal do plano de sequência. Não é assim, entrou numa... E tem um único momento que ele dispersa isso, que é a hora que ele apaga. Ali você não tem mais uma noção de tempo que passou e de nada. Mas também é coerente com tudo que está acontecendo. Você já está... Eu acho que é o momento preciso que você já precisa de água. E ele te dá aquilo ali, né? É o tempo que você tem também, porque senão você não aguenta. Não dá para ser o tempo todo descida na montanha-russa, né? Você tem que ter uma subidinha também. E ele faz isso tão magistralmente, gente, porque o povo tem preguiça, né, desses caras que ganham Oscar quando é britânico, tem preguiça do Beleza Americana. Eu acho ele muito bom diretor, muito bom. Eu gosto. O 007 dele é melhor que muitos 007. Sim. Até o segundo, né, o Spectre, que muita gente não gosta, ainda assim... É por causa disso, por causa da direção. Bom e remete a esse bonde clássico, né? E ele humaniza o personagem também, ele dá tempo para você ver o personagem, não só ação, né? Eu gosto demais também. E você falou de videogame, me lembrou muito, assim, até o posicionamento, assim, às vezes, dos personagens. Por exemplo, quando ele entra na cidade... Tem que e aí ficar de olho, né? Vem um personagem lá do fundo e vai se aproximando e, de repente, ele vem e atira contra ele. Isso é muito videogame. Nossa, tão tensa no filme, porque, gente. Exatamente, a gente é em primeira pessoa ali junto com ele, né? E aí... eu gosto também de como as coisas elas acontecem, sabe? Ele não dá uma preparação. As coisas elas acontecem como no real mesmo, assim. E, por exemplo, quando a gente está falando com spoiler, bom, quando acontece uma morte importantíssima, essa morte ela acontece assim, sabe? Puf, veio. Aliás, você mal viu. Exatamente. E é exatamente assim que eu acredito que as coisas, sabe, numa guerra, elas estão o tempo todo acontecendo, então não tem, nossa, sabe, é porque é por uma bobagem, um detalhe. É um porque tiro tá que veio tudo dali, isso, uma facada um tiro, que uma veio facada, sabe, uma desatenção, qualquer coisa, você vai morrer.
Porque é o risco iminente. Se a tensão é construída a partir, né, o suspense, ele é construído a partir do que o espectador sabe, né, e ele fica torcendo para que, mas numa guerra a tensão é constante. É constante. Você não precisa construir nada. A qualquer momento tem um inimigo que te atira, você não sabe nem de onde veio. Né? Tem um sniper que te atira. Ali naquela época não tinha sniper, mas enfim. Tem uns lá no filme. Né? Mas até essa coisa da trincheira, ele ia me vindo todos os filmes que eu já vi de guerra na cabeça, né? Do Kubrick, né? Principalmente o Glória Feito de Sangue, porque é sobre a Primeira Guerra Mundial. E tem aquela cena, né? Ele passa nas trincheiras, né? E no meio dos cadáveres, no meio quando só acende a luz da bomba que você vai vendo o que é aquele campo horroroso, né? Que você está no escuro indo ali, de repente você olha, é um monte de cadáver, você está segurando, passando por cima. Nossa, ele na beirada do rio tentando sair dos cadáveres. Meu Deus, aquilo é um horror absoluto. No arame farpado. As pessoas presas no arame farpado. Isso é muito violento. Tudo muito terrível, né? Não, e ao mesmo tempo você percebe assim que os alentos vêm sempre de lembranças, né? Aquela coisa de ver uma imagem que remete a outra coisa. Quando ele vê a planta, né? Quando ele vê a flor da árvore, quando vê uma foto, então, vez ou outra a câmera tá ali perseguindo e você vê a foto de uma família numa cama abandonada. Isso são os detalhes, assim, que você vê que são os pequenos alentos que as pessoas têm. E que humaniza o adversário. Eu achei isso muito legal. Ele não fica mostrando um alemão cruel, doido para matar alguém, né? Tipo assim... mesmo o que se retorna o assassino principal no filme, você não vê ele como mal, assim. Você nem viu o que aconteceu, né? Exatamente. Nesse aspecto. Não posso falar mais que isso. mas é isso, ele humaniza. Quando ele vai entrando naquele dormitório lá dos soldados alemães, que ele vê a foto, tipo assim, gente, é mesmo, a gente esquece que eles também têm família, eles são jovens igual nós aqui. Só que eles tinham cama, a gente não tinha, não. Tadinho, ele fica impressionado. Nossa, que tão grande. Isso é muito legal no filme. Eles entrando do outro lado, que eles não imaginam o que seja o rival, né? Sem o rival tá ali. E eu gosto muito como a câmera vai assumindo diferentes papéis, né? Porque é uma câmera que é narradora, mas ao mesmo tempo ela se torna subjetiva em alguns momentos. Sim. Né? Então ela vai assumindo esses vários papéis. Uma hora você está acompanhando o ponto de vista de um dos dois soldados. Em outro momento você está com eles. Por exemplo, na hora que eles recebem a missão. Ela tá você ali, caminha junto com eles. Então ela vai assumindo esses papéis e também vai revelando esse extracampo que esconde as surpresas que eles vão encontrar pelo caminho, né? Então, na hora que eles estão andando assim, a câmera não mostra o que tem embaixo, por exemplo. Né? Ela podia fazer isso, mostrar antes pra nós, pra gente. É isso que eu falei, criar já uma tensão, mas ele não quer. Ele quer que você caminhe com eles. Eu fiquei cansada no filme, você não falou. Sim, isso, gente, isso esses é muito atores bom. devem ter ficado muito cansados. E como que funciona muito melhor nessa proposta do que, por exemplo, o Dunkirk, do Christopher Nolan, que teve essa proposta também de colocar você ali no meio da guerra, você se sentir ali, mas não funciona, e o Dunkirk não tem uma gota de sangue. Isso que eu acho mais grave ainda. O Nolan teve a proposta de tornar um filme de guerra um parque de diversão. Aqui eu não acho que seja isso, não. Ele te coloca lá dentro, mas não é para você sentir como se estivesse lá, nossa, que massa, tô na guerra, sabe? Não é isso. E você vê o tanto que é preciso ter um preparo físico mesmo. E fica te lembrando o tempo todo que eles estão com fome, que eles saem sem comer. Sim. Então você fica pensando, gente, quanto tempo que eles estão sem comer? E aí ele joga água na ferida, dá a água para a menina. Aí você vai falando, gente, ele deve estar com sede. Você sente sede, você sente fome, você sente cansaço, você sente a poeira na sua boca. O arranhão nos arames e na terra seca. É a coisa do perrengue mesmo, que a gente não tem a menor ideia do que seja uma guerra. Né? Então ele precisa... Todo filme de guerra fica querendo te colocar lá, mas não te coloca igual esse filme. Nunca me colocou tanto igual esse filme me colocou na guerra. E se a gente comparar com O Resgate do Soldado Ryan, que também é um filme de missão, né?
mas os 25 minutos iniciais, que são aqueles da Normandia, que também te dá essa sensação, né, de você estar ali dentro, um terror, aquilo, quero sair daqui. Aqui é o filme inteiro. São 2 horas que você fica com essa sensação muito... Ele me lembrou o Soldado Ryan só da primeira sequência mesmo. Mesmo que a missão tenha uma similaridade, mas não é isso que importa. E... Eu também achei interessante como que vão posicionando, né, os atores, assim, para, por exemplo, aquele personagem é o que vai mover essa sequência, é o que vai fazer acontecer algo diferente. Então, ali, no enquadramento, ele está à frente de todos. Então, a gente acompanha ele à frente. Aí, depois troca, porque agora é aquele. Isso eu achei bem dinâmico também, para te dar essa noção, assim, de que sempre nesses caminhos vão ter umas pessoas que, né, vão agir. E no meio do caminho, eles encontram um astro inglês. Isso é legal também. Eu achava bom. Eu falava, agora quem será? Porque eu imagino, quem será o irmão? Isso é um negócio que o Melick fez no Além da Linha Vermelha. Né? Os grandes astros, eles só eram rapidinho. Uns pequenos papéis. E eu gosto muito também de ser esse filme em que a forma é absolutamente controlada, né? Porque para você construir esses planos sequências, tudo ali, você tem que ter um controle absoluto sobre o set. Impressionante. Né? É um filme que na forma é controlado, mas ele é sobre a imprevisibilidade de você estar ali dentro, né? É verdade. Daquele, tudo que acontece. É muito né? interessante. Inclusive, você ser pego de surpresa com o destino de alguns personagens. Então, aquilo... Sabe, eu não acho o filme de forma alguma... Formalista e assim... Que é um filme que a gente já viu sobre guerra, sabe? Sim. Eu realmente fiquei muito encantado assim, também pela proposta dele. Parecia que eu estava ouvindo um álbum conceitual, sabe? Que você vai do início até o final, da primeira música até o final. As faixas estão interligadas, né? Dá essa sensação, né? Eu só sinto que filme de guerra é desagradável. É muito desagradável, sempre, né? Traz esse peso, assim, pra gente. E do quanto que as pessoas, às vezes, né, tipo, por bobagem, provocam tanto mal, assim, tanta morte. Mas você falou, assim, de que nenhuma forma tá contando como os outros. Acho que sim, mas até certo ponto, porque eu acho que na questão do personagem em si, dessa determinação, eu acho que ele é muito parecido, sabe? Nessa coisa do soldado que está determinado para uma missão e que eu não sinto que, tipo assim, ele se aprofunda em alguma dúvida, sabe? Em alguma... como é que eu vou explicar? Se ele tiver dúvida, ele morre. Pois é, mas... Se ele parar, ele se sabe, for. assim, ele já toma a missão do amigo dele, né? Do que estava acompanhando ele, sem pestanejar, sem titubear. Eu não sinto que ele titubeia, sabe? E isso eu acho que se parece muito com os outros, nesse sentido. De que é uma missão muito certa para ele e que ele precisa ir até o final. Mas ele reclama, né? No meio. Ele recusa o chamado, né? Dentro da ideia da trajetória do herói. Quando ele tá junto com o menino ainda. Espeta a mão e... Por que você me escolheu? Ele fala assim. Só que eu acho que, assim, eu sinto que é parecido com os outros nesse sentido. De que ele tá muito certo. Inquestionável. De não questionar, de não titubear. Mas alguém não pode questionar na guerra, senão você vai virar desertor. Se você começar a questionar muito, você vai desertar. Isso é verdade. É um soldado, né? Você tá falando de soldado. Você não pode pensar muito, você tem que agir. E que tá com fome também. Mas é isso, assim, eu sinto que ele se parece muito com os outros nesse sentido, em relação aos personagens. Sim, sim. Eu não vejo muita diferença de personagem. Eu vejo como você acompanha esse personagem. Aí sim, eu acho que ele está sendo completamente diferente. Mas o personagem em si eu vejo em vários outros filmes. Eu entendo, mas eu não concordo totalmente, porque eu acho que isso pode vir do treinamento de soldados, então todos de alguma medida vão ter isso mesmo, essas características. E eu acho que tem dúvida ali, sim, de
pô, ele podia sair, podia fugir, podia ir fazer outra coisa. Ele não precisava cumprir a missão até o final. Não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém observando. Uma coisa que eu gosto é isso, ele não chega atirando. Do outro lado, ninguém nem sabia que ele estava indo para lá. E ele não chega fodão atirando. Igual isso que a Raquel falou. Ele vai vindo, aí vai vindo um cara também. Quando o cara levanta a arma é que ele atira. Entendeu? Eles estão esperando. Todos os dois lados. E aí, sem te mostrar quem são essas pessoas, se elas são humanas ou não, se são más ou não. Eu já acho diferencial de não ser aquele cara querendo matar o outro porque sim. Porque é inimigo. Então eu já acho isso bacana. Mas eles não estão ali doidos para matar alguém. Não, pelo contrário. Tomara que eu não encontre ninguém no meu caminho. Né? Eles vão... Tomara que eu não encontre ninguém. Se atira, porque senão eu levo também. Um tiro. E eu acho que tem muito mais a ver também com essa ideia simbólica que o filme tem de representar a guerra. Mais do que criar um personagem com camadas, com... Nem teria tempo para isso. Fundamento, com essas dúvidas, essas questões, sabe? Então, assim, não me incomoda tanto, sabe? Não é que me esse incomoda. Ponto que você levantou. É só algo que eu acho que não é... recorrente de outros Isso, filmes. que não é uma inovação na representação. Eu acho que isso é recorrente. Porque eu acho que tem essa ideia, né, do início, que me incomoda, que é uma coisa igual o Soldado Ryan. É pessoal. Você vai ali porque é o seu irmão. E que no final do filme vira o seguinte, todo mundo ali é seu irmão. Entendeu? Não interessa se é o seu irmão de sangue mesmo. Você salvar o colega é fundamental, né? Que é o que ele passa, o carinho, que ele vai levar isso até o final, não só pelo amigo, mas pela questão do exército, né? De não morrer homens em vão, já que já está morrendo tanta gente em vão por causa de uma porra de uma guerra, né? Nesse aspecto. Isso eu acho muito legal. Ele sai do individual e vai para uma coisa. Por isso que também ele não pode ficar... Por isso que o ator tem que ser muito bom também. Porque ele tem que passar essa humanidade sem você saber muito sobre ele, exatamente. O que ele é, filho de... Ele não tem nem tempo de conversar isso nem com o amigo. Falar o que ele pensa da vida, o que ele faz, o que ele era. Não tem esse tempo, né? Então, eu acho que ele só quer essa urgência mesmo da guerra. Você tem que salvar o máximo possível de colega. Né? No caso, se eu chegar lá, eu salvo 1.600, né? 1.600. Então, já é alguma coisa, né? Não é o meu irmão. Ou aquela cena também que todos se juntam para poder tirar o caminhão da lama, né? Porque você vê que tem uns ali que, não vou fazer isso não, sabe? Aí depois, não, vamos, né? Todo mundo olhando pra ele. Opa. Vocês lembram desse menino? Ele é o filho mais velho do Capitão Fantástico. É mesmo. Eu tava falando, gente, eu conheço esse menino de algum lugar. Eu chego em casa e vou procurar da onde. Porque aí eu lembrei que ele era o filho mais velho. Que ele é bom também, né? Sim, faz sim. muito bem a coisa. Bom Você ator. acredita nele. E ele é esmirradinho e você acredita que ele empurrou o caminhão. Sem ajuda. Ele teve ajuda, mas parece que foi ele. Mas tudo, gostei da música, gostei da fotografia. Roger Câmera Dickens, incrível, que câmera. Roger Dickens ficou tanto tempo sem ganhar Oscar, né? Só indicado. Agora vai ganhar vai em ganhar um atrás do sequência. outro. Mas merece, né? Muito Merece, bom. né? Dos grandes. Gente, eu fiquei pensando, quando acabava o filme, eu falei, meu Deus, que dificuldade que deve ter sido fazer esse filme, em todos os sentidos, para os atores, para toda a equipe técnica em torno, para o cameraman. E antes, essa preparação toda que você falou é muito, muito elaborada. Não tem tempo ali para improvisar nada. Não tem Godard ali que salve. Nossa, todo aquele cenário, né? Aquela locação. E vai ter os críticos que vão falar mal, vão falar que o filme é formalista e vão ficar falando. Vai ter, sempre tem, né? O povo que vai encher o saco. Igual, eu tava com preguiça de ver o Adoráveis Mulheres, de ter que gostar do filme porque é de uma diretora mulher, mesmo se o filme fosse ruim. Sabe, eu fiquei tão feliz dele não ser ruim. Sabe, eu já tava assim, ai meu Deus. Né? Então, é a mesma coisa. As pessoas se atendem também. Se ganhar o Oscar, vão falar mal até do filme, que é porque ele era formalista. O povo fala mal do Sam Mendes, mesmo sem ver os filmes do Sam Mendes. É o povinho que faz lista contra o Christopher Nolan, contra o Lars von Trier.
contra, vai botando contra, porque não se sabe. A pessoa não diz, ela só põe lista. É igual quando o Ken Loach ganha prêmio em Cannes, aí as pessoas nem viram o filme. Aqui no Brasil o povo já começa a falar, lá, Ken Loach, não sei o quê. Que preguiça. Aí se fosse um La La Land, eles iam meter o pau que o filme é sem substância. Mas como tem substância, mas eles... não é o que eles queriam, né? E tem essa crítica do contra que eu não tô aguentando mais. É um povo que quer ser do contra. Agora já começaram a falar mal do Parasita também. Ah, é? Brincou. Nossa, já vi, porque é igual o Bacurau. Okay, Enquanto tava na vibe, na hype, lá todo mundo, beleza, o filme é ótimo. Aí fica todo mundo falando isso, aí vem os do contra. Não é tão mas bom isso existe mesmo. Eu já percebi Hollywood que existe o tal do contra. Se Hollywood ainda tem abraça, isso. acabou. Aí agora já virou pop demais. Não pode popularizar também, não o povo pode achando ganhar ruim. muita bilheteria. A gente comemorar do Democracia em Vertigem concorreu ao Oscar. Falando que isso não vai mudar nada. Eu falei, gente, não vai. Gente, mas a gente não assiste o Oscar porque vai mudar o cinema. Não vai. Quanto seríamos ingênuos se fosse por isso, né? Bobagem. Não, deixa eu ser feliz, deixa eu comemorar o que eu quiser, caramba. Não, Bom... uma marca importante, pelo amor de Deus, né? Olha só, além de ser brasileira, uma mulher, tá falando de uma situação política importante. Tá expondo isso pro mundo. Então assim, eu vi gente falando que achava ela mimada. Vê se pode. Achava a Petra Costa mimada. Puxa. Assim. Aliás, né, aproveitando que a gente tocou no filme, só fazer aqui uma digressão fora da pauta, porque a gente gravou com a Ana, inclusive, o podcast sobre Democracia em Vertigem, e na época ainda não tinha vindo à tona a história de que a Petra alterou uma foto. Tem uma reportagem na Piauí, a gente linka aí para quem não leu ainda, que o repórter descobriu isso e foi atrás da história, conversou com a Petra, inclusive para saber o que aconteceu, que é o seguinte, resumindo aqui para você não demorar muito tempo. Tem uma cena do filme que ela mostra uma foto de duas pessoas que foram assassinadas e a polícia da época da ditadura plantou armas na cena do crime para falar que eles atiraram, né, que houve uma confusão ali. E ficou provado pela Comissão da Verdade tudo que essa cena foi realmente plantada, não tinha armas e foi tudo inventado para poder culpar os dois que foram assassinados. E o que a Petra fez? Ela retirou digitalmente as armas da foto, segundo ela nessa reportagem, para restaurar a verdade. O problema é que ela não avisa que ela fez isso no filme. Então passa como uma desonestidade, né, com o espectador. Que ela pegou uma foto, que é um documento, e alterou o documento. Alterou e ela também fala que deixou de propósito para alguém perceber e ir atrás dela e perguntar. Mas assim, eu entendo a intenção, acho que é complicado, ela né? Se tem... é tão primeira pessoa, por que ela não falou? Até para chamar a atenção para esse fato, né? Que acho que pouca gente sabe disso. Eu acho que, inclusive, então, ia ficou fortalecer esquisito, ainda mais, né? Essa questão da manipulação das Isso, imagens. se ela mostrava a foto e ia apagando, falando, não precisava nem falar nada. Isso, né? Não precisava nem falar nada. Se ela fizesse isso, já resolvia. Mas, enfim. Fazer isso na nossa frente. Exato. Mas como ela omitiu essa informação, então acabou criando essa mancha aí no filme, que não se sabe se isso vai ter algum efeito para Oscar, mas de toda forma... mas se vai ganhar ou não, isso não interessa, né? Interessa que muita gente vai ver. Exato. E, enfim... Onde que a gente estava? Voltamos. Em 1946. Voltemos, né? 1917. Já vamos então pro Jojo Rabbit? Pode ser. Jojo Rabbit. Estamos na guerra ainda. Só que agora é a segunda. A Segunda Guerra agora. Por isso que eu fui para 40 aí. Que é o filme dirigido pelo Taika Waititi, esse diretor neozelandês, que Hollywood também trouxe, né, para os suas grandes produções. Já dirigiu filme para a Marvel, tá agora aí, provavelmente vai dirigir um Star Wars também, enfim. Ele fez o Thor, né? Thor Ragnarok. Vai fazer o próximo Thor também. E, enfim, já está no sistema, né? Já está no sistema.
fez esse filme que também se tornou uma surpresa assim, na temporada. Ele ganhou o Festival de Toronto, foi o prêmio do público e se tornou também muito popular entre os membros da academia, pelo que eu li de analistas e tudo. Então ele conseguiu 6 indicações ao Oscar, está indicado a melhor filme. No DGA, que é o prêmio dos sindicatos de diretores, o Taika Waititi foi indicado a melhor diretor, mas não entrou no Oscar. Está concorrendo a melhor roteiro. O filme é uma adaptação, também baseada aí num livro. E, assim, é um filme que, olha, os 10 primeiros minutos eu fiquei realmente com medo do que ele poderia se transformar, ou se fosse continuar naquele tom. Naquele pique, Eu falei assim, gente, não acredito que esse filme foi indicado ao Oscar. Porque tava aparecendo essas comédias, tipo Seth Rogen, sabe? Essas coisas mais de piadas, assim, todo momento, né? Uma coisa meio politicamente incorreta, incômoda, né? Mas ele vai mudando de tom doce, de uma maneira que eu fiquei completamente encantado. Chegou no final do filme, eu tava amando aqueles personagens. É engraçado, porque eu parei de assistir nesse pedaço, e aí quando começou saiu desse tom aí, eu estranhei pra pior. Falei, ué, mas sei, o filme caiu, ele tava num pique, agora ele vai pra outro lugar. E aí, quando eu fui assistir de novo para eu pegar desde o início o ritmo todo. E aí eu vi que fazia sentido mesmo, né? Que é pegar uma coisa lunática e humanizando ela, né? É um menino que tá com um Hitler enfiado dentro da cabeça dele, literalmente. E que vai tirando ele, né? E à medida que ele vai tirando, ele vai se humanizando, ele vai vendo a vida de um jeito menos equivocado, né? Então procede, né? Sim. Mas você tem razão, ele vai melhorando. O começo esquizofrênico demais o início. Ele transformar a bitomania numa Hitlermania é um negócio assim. Eu acho. Mas é porque para ele poder rapidamente colocar o problema, né? Colocar o problema. Como que uma criança o que a Scarlett Johansson fala, ele é um fanático. É um fanático, é isso. E eu acho que é ousado, né? Usar dessa memória para falar de outra, né? Infantil, porque o filme é infantil, ainda assim. Eu gostei, eu já achei assim, eu achei que tava bem louco, mas eu tava gostando, exatamente por isso, pela ousadia de apresentar dessa forma. Mas eu entendo essa coisa, eu falei assim, ele não vai aguentar esse pique o filme inteiro. Um filme inteiro daquele jeito e é esquizofrênico o tempo todo, e uma criança, e ia chegar um momento que ia ficar incômodo se ele não acertasse. Não é que ele acerta o tom porque estava errado antes, mas se ele não fosse por esse caminho, né? Nesse aspecto. E eu acho muito legal a ideia de que ele trabalhar quase como se fosse... ele pega clichês de outros filmes e coloca ali e te subverte aquilo. Por exemplo, quando ele vê a menina no armário... Parecendo mesmo que é um fantasma. A mãozinha. Parece filme de terror. Muito bom. Né? E aquilo pareceu uma coisa imaginária. A mãe, você fica em dúvida, peraí, será que a mãe tá viva? Será que ele também imagina a mãe? Depois você, não, a mãe interagiu com fulano. Então, não deve ser. Mas, na verdade, né, uma coisa até que o Toninho falou, que eu achei muito legal, que a única figura do imaginário do menino é Hitler. O resto no filme é real. Né? Então parece uma coisa meio óbvia, mas o Hitler, ele é uma ideia ridícula, patética, covarde, que enfiaram dentro da cabeça do menino, e ele é a única figura que ele tá vivo até então, né? Até o momento. Tem uma parte lá que ele já se suicidou. Mas ele podia aparecer a qualquer momento no filme, ainda bem que não aparece, para ficar a imagem que se tem dele, não ele em si, né? Dentro dessa ideia do filme, né? Que é interpretado pelo diretor. Eu falei, gente, que ator é esse? Que cara é esse? Quando acabou o filme, que eu fui ver a ficha, fui ver que era ele. Gente, ele é o diretor, deixa eu ver quem é esse cara. Depois fui ver a entrevista, ele é daquele jeito mesmo, alucinado, né? Sim. Totalmente tem um alucinado. Filme, acho que é o primeiro longa dele, se não for o primeiro, um dos primeiros, que é o Coisas que Fazemos no Escuro. Que aí você sabe quem é o Taika Waititi. É essa figura. Que é um filme de vampiro. Acho que estava na Netflix até um tempo atrás. De vampiro? Nossa. Recomendo. É bem engraçado. Porque o filme tem essa coisa desse menino com aquela adoração, aquele quarto de
decorado de suástica, né? Porque incomoda muito você ver isso, né? Ué. Mas e incomoda muito porque os jovens de hoje também estão nazistas daquele jeito, estão sem cérebro, né? Dominados por um imaginário ridículo, né? Se esse filme fosse feito, sei lá, 2 décadas atrás, a gente não ia... Eu acho que assim, a gente não ia ter esse incômodo tão forte. Porque acho que hoje, como a gente acabou de ter, gente, um cara que é um secretário de cultura, que é o equivalente a ministro da cultura. Citando, parafraseando Goebbels, não, roubando, como é que chama isso? Copiando, né? E pegando, tudo, não é só plagiando. Líteres as palavras. É a forma do negócio do também, Goebbels. é toda nazista, né? Toda. Então isso está muito assim, pulsante, né? Infelizmente, então acho que fica mais incômodo ainda você ver essas imagens, né, que remetem aí tudo que aconteceu ali nessa época. E isso é importante no filme, demais. Lidar com a propaganda nazista, sabe? Como que ela e entra a propaganda na cabeça. Anti-judia, que ele tá com a menina ali na frente, ela falando que tem chifre, ele tá vendo e ele não acredita, ele acredita naquilo que disseram que ele pra colocou, né? Então ela fala, vou alimentar o seu fantasma pra ver se você percebe, né? Que não é. Então é muito legal. E à medida que ele vai se aproximando da menina, ele vai dando, literalmente no filme, visualmente, ele vai dando as costas pra suástica. A ponto delas ficarem cada vez mais distantes mesmo dele no filme, né? E o menino tá muito bem também, né? Porque ele começa um alucinado e ele vai humanizando no final. Ele até para de ser parecendo. No início eu achei ele meio caricatozinho, assim, forçado, artificial. Mas tem a ver com o personagem, né? Porque ele não é natural. Ele é um menino dançado, né? Completamente. Dançado. E aí ele começa a ficar humano, né? Por causa da menina. E a ideia do amor para além do homem e mulher, né? Que parece que vai por esse caminho de namorado, mas que é isso, né? Que ela até fala com ele também no final, também te amo, né? Como um irmão. Mas também tá valendo, né? A ideia do amor como uma coisa maior que tudo isso, né? E eu gosto que ela cita Jesus Cristo também, porque teoricamente os judeus não acreditam em Jesus. Ela cita Jesus como um mito melhor que Hitler para o menino seguir. Que é muito bom, né? Os diálogos da menina com ele são as melhores coisas do filme. São. Que menina boa também, né? Boa atriz, né? Eu gostei muito dessa dupla, né, que ele formou ali. E é isso, assim, o filme ele me encantou justamente por essa mudança de tom que vai sendo gradual. E a partir da entrada dela no filme, principalmente, né? Acho que o filme dá um salto enorme. Ele muda. E, bom, a Scarlett Johansson, que interpreta a mãe, indicada ao Oscar também. Fiquei tentando entender o porquê. Acho que tem outras atuações aí na temporada que mereciam mais. A Ana explicou, inclusive, né? Cena do disfarce. Inclusive, gente, vamos pensar no Parasita, né? As atrizes do Parasita são maravilhosas. Mas, enfim, a cena lá que ela interpreta o pai do menino é muito boa, né? A cena é muito boa, acho que é o que... E quando ela encara o Sam Rockwell também, depois do acidente do menino lá, também é bom. Mas assim, nada demais, né? Assim, até porque você só vai saber pelos fatos do filme, não por ela, quem ela é realmente, aquela personagem, né? Você não sabe. E a hora que acontece o que acontece, e a forma como o Taika, né, filma esse momento, né, que o menino abraça só as pernas dela. Nossa. Eu achei. Não, e eu, assim, particularmente, eu adoro aquele tipo de sapato. E eu já tinha visto 2 vezes, ele mostra, né, que eles estão caminhando assim, ele tá embaixo, ela lá em cima e fica só o pé dela. Ela tá assim, dançando. Gente, tá querendo fazer propaganda desse sapato porque funcionou pra mim, porque eu quero um hoje. Depois eu entendi que foi muito bem sacado, porque você tem que se lembrar também. Não basta ser, né, só uma coisa, tem que ser uma coisa marcante mesmo. Eu falo isso muito com meus alunos de roteiro. Se você vai apresentar por um detalhe, esse detalhe tem que ser marcante, porque senão depois você vai ter que pôr no texto. Você vai ter que pôr a imagem, vai ter que pôr no texto, porque senão ninguém vai reconhecer. E isso perfeito. Aí, quem vê o filme vai entender o que eu tô falando. Outra coisa que ficou marcante é o Heil Hitler, né? Que vira a piada.
Que isso tem no Lubitsch, né? No Ser ou Não Ser. Que ele vai chegando, aí todo mundo faz uma confusão. Hi, Hitler, hi, Hitler, hi, Hitler. Aí ele, hi, myself. Todo mundo já falou hi, Hitler. Vira uma piada, gente, né? Aquela é muito hora bom. Que os oficiais vão lá revistar a casa. Gente do céu. E a menina ter que falar também, tadinho, né? E aí faltando ainda mais. Aí chegou mais 2, ela ainda tem que falar mais. É terrível, mas não podemos falar mais que isso, senão a gente estraga a cena. Mas eu achei que a proposta do filme, visualmente, o filme lembra muito os filmes do leste europeu dos anos 60. Você não achou, não? Os filmes tipo Um Dia, um Gato, o Tambor. Ele lembra um pouco desses filmes com criança dos anos 60, né? Ele me lembrou muito, assim, a estética. Principalmente no início do filme. Eu acho que eu fiz associação, eu vi outras pessoas fazendo também com o Wes Anderson. Mas se bobear é mais por isso mesmo. Os filmes do leste europeu. Né? Que talvez o Wes Anderson pegue daí também para construir o estilo dele. Né? Pode ser. Mas é porque tem umas cenas aqui que a forma como ele enquadra, né? Aquela coisa simétrica. Mas isso é do nazismo. É do nazismo. Isso aí não tem jeito. Como termina também com aquela dança, né, os meninos, vira essa poético. relação dos dois que lembram o Moonrise Kingdom. Ele começa Kingdom, cínico e termina poético, né? Eu acho bem bacana na ideia da proposta. Então tem a ver, mas boa lembrança. Eu ficava vendo, assim, aquela cor parece artificial, sim, do Technicolor europeu, assim, né? Tem uma coisa assim, do leste europeu. E o amiguinho dele? O Jockling. Que atira no negócio. Aquela piada pra contar, porque tá no trailer, né? Falei, gente, que raiva, porque trailer eu faço assim e fico... Eu também. Tá no ouvido. Mas eu acabei vendo aquela piada, porque eu achei que já tinha acabado o trailer. Né? Eu vi o trailer depois de ter visto o filme. Mas eu até entendo fazerem tentar um puxar pra coisa engraçada, né? Revela muito, que revela conta. Pra caramba, conta muita porque coisa. Eu acho que é um filme arriscado até comercialmente, assim. Primeiro que aqui no Brasil nem traduziram o título, ainda bem, mas fica uma que coisa não dá, assim, né? Jojo Rabbit, que diabo é isso? Você vê o pôster, tem um menino lá, um monte de oficial com roupa militar. Isso é filme de criança, não E é? o menino é Que nazista, Já como tem, assim? Então, eu entendo. E eu acho que é legal ridicularizar demais essa coisa. Mostrar o tanto que fanático por esse tipo de coisa é imbecil. Sim. Né? É importante, porque as pessoas não percebem, né? Então tem que fazer uma comédia escrachada mesmo, porque algumas pessoas é só assim que elas vão entender. Ridicularizando mesmo. E quanto que é isso, né? Muita coisa ali Se que a ela gente não vê consegue como perceber que é uma absurda. merda. Gente, isso é um absurdo. Você pensar isso é um absurdo. Você acreditar nisso é um absurdo. Mas a gente vê acontecendo hoje, gente. Com coisas, com informações aí que são disseminadas pelo WhatsApp. Que quando você olha como que as pessoas acreditam nesse tipo de informação. É isso. Aqueles idiotas, antes do Bolsonaro ser presidenciável, né? Eu lembro de um programa do Jô, que ele estava comentando uma coisa que o Bolsonaro tinha falado quando ele ainda era deputado, e alguém da plateia gritou, mito! Aí o Jô Soares, que é isso? Quem gritou isso? Era um jovem idiota. Aí o Jô Soares, ele falou, mito por quê? Ele, não, porque eu gosto do jeito que ele defende isso, falou um monte de merda. Aí o Jô Soares, nunca vi uma coisa tão idiota de alguém dizer igual isso que você está dizendo. Acabou como sujeito. Mas eu acho que tem. É esse o perigo. Se da não coisa. tivesse. Eu lembro quando o Lubitsch começou a fazer comédia com Hitler e o povo falando que não se faz comédia com um homem tão perverso. Eu falei assim, gente, tem que ridicularizar ele. Vocês estão dando força para um cara que ele é patético. Ele é só um idiota com um bigode. Tem até uma piada com o bigode, mas eu falei, esse cara viu o filme do Lubitsch. Não tem jeito, porque eles fazem o tempo todo. Mas o que não. Ele falou assim: você acha que Hitler. Você acha que é só qualquer um baixinho, ridículo, com um meio bigode, pode se virar Hitler? Assim. Mas Hitler é... Não, isso no Lubitsch. Mas Hitler é um sujeitinho pequeno com um pequenininho bigode, é só isso. E aí lá ela fala, né? Um cara que não conseguiu deixar nem o bigode crescer. Né? A ideia de torná-lo, assim, olha, ele foi poderoso e tudo, porque deixaram ele chegar onde ele chegou, porque ele é um sujeito patético. É isso que tem que ser. A mesma coisa do Bolsonaro.
né? Ele não é tão poderoso, não. Ele é patético, gente. Isso aí você destrói com um peteleco de dedo, né? E deixaram virar esse besouro que ele virou, né? Esse monstro que ele virou, que já podia ter sido destruído há muito tempo se a gente tivesse tratado ele como um ser insignificante que era. Exatamente. Que é. Por isso que fala, infelizmente, fala tão diretamente com a gente aqui. Não só com a infelizmente. gente aqui, né? O mundo tá indo pra esse mundo do caminho jeito que tá. bizarro, né? Com Trump. A falta de inteligência leva a isso. Sim. E eu também gosto muito da forma como ele dá alfinetada na questão da homofobia também. Aham. Do Sam Rockwell? É, porque coloca os dois ali, um olha pro outro assim, uma hora. Dois dando comidinha na boca. Tensão sexual. E aí depois, na hora Completa. que a guerra começa lá, que estão atirando, eles aparecem como se fossem dois montados, né? Dois soldados montados. E ele desenha, ele faz o desenho do uniforme dele. O outro tá segurando aquele gramofone lá, parece que é um adereço. Assim. É muito bom. E isso justifica, porque eu fiquei pensando assim, gente, não explica na história por que o Sam Rockwell faz o que faz no filme. A atitude altruísta. Mas eu falei, não tá explicado. É só por isso, né? Ele é um perseguido por excelência do nazismo, né? Apesar de Então, estar trabalhando só no que nazismo. ele está trabalhando porque senão ele se ferra. Né? Igual a Que é Scarlett bom demais Johansson. de abordar isso também, né? Porque às vezes cai naquela coisa de abordar sempre os nazistas como, né? Maus, vilões, e é isso, não. Existem vários nazistas. E então, tinha muita gente ali fingindo de égua pra não se fuder, né? Exatamente. Então por isso que eu gosto dessa ousadia dele, assim. E que muita E gente muito não sutil. entende. Ele não faz isso claramente. Tá sempre, assim... Quando a câmera vai para eles estão fazendo uma coisa que eles disfarçam, né? Assim, é sempre assim uma coisa. Muito bom. O figurino também eu gosto Eu muito. também adoro figurino. E a trilha sonora. E a Sim. trilha. Não, a trilha sonora é incrível. É incrível a trilha. Boa. Aliás, a que eu mais gostei foi a coisa que eu mais gostei do próximo filme que a gente vai falar. É isso, a trilha do Ford versus Ferrari. Muito boa. Passemos para ele, então. Ford vs Ferrari, broderagem. Total. Mas olha, eu gosto muito do filme porque eu acho que ele transcende isso aí, sabe? A questão da broderagem em si, porque ele vai falar pra mim da diferença que é, né? De alguém, de pessoas que trabalham em algo porque amam aquilo, porque é a vida da pessoa, porque ela coloca a alma dela, né? Naquele trabalho. E as pessoas que, na verdade, estão querendo dinheiro, querendo lucro, e como que isso se cruza e cria mesmo essa dinâmica de poder que muitas vezes é muito cruel com quem está tentando fazer um trabalho que eu achei, assim, até bonito, assim. Eu nunca tinha parado para pensar em como ser um piloto, sabe? É difícil e como que o piloto tem uma relação quase que de simbiose com a máquina, assim, né? Isso pra mim me pegou demais nesse filme, assim, o quanto que o personagem do Ken Miles... Christian Bale. Isso, o personagem do Christian Bale, ele é praticamente, assim, sabe? Parte daquilo, assim. Ele entende tanto que não tem como ele não ganhar, porque é exatamente aquilo, ele constrói junto, é a vida dele aquilo, né? E, ao mesmo tempo... Mas aquela relação de telepatia dos dois me irrita profundamente. Isso é agora, aí ele faz. Com o Matt Damon. Eu entendo, é amizade, eu sei que não é só broderagem, é amizade e tudo, mas... Pegou mal, até por causa da cena de ciúme da mulher. Mas essa aí foi a pior. E aí, pra mim, essa questão mesmo, sabe, de uma coisa versus a outra, que eu acho que é o filme tem de mais potente, assim, pra mostrar o quanto que essa dinâmica de poder atrapalha na arte, no esporte. A gente vê sabe, a gente tem relação com essas coisas que são relações históricas, né? As pessoas acompanham, as pessoas torcem
faz parte da vida das pessoas, mas não é só isso. O próprio Oscar, a gente está aqui comentando, deviam indicar tal filme porque tem uma montagem belíssima, mas não é só arte. Não é isso, né, que interessa. Tem a política, tem a questão do poder. E o que o Renato falou também do Adoráveis Mulheres, que a coisa serve também para o meio do cinema, né? Aquele cara ligando, querendo mudar a ordem do que o cara já está acontecendo, é o produtor de Hollywood enchendo o saco do diretor. Perfeito, é isso. Mandando o diretor fazer o que ele não quer fazer. Falou, roda, continua rodando. Não tem jeito de parar, né? Não, assim, o que eu gosto muito desse filme, para além das cenas de corrida, né, dos dois atores que eu acho também tão ótimos, é que é um filme sobre guerra entre corporações. Né? E os peões é que estão se ferrando. Exatamente, né? O trabalhador é explorado ali, é passado para trás. Foda-se a vida dele. Quando ele abdica da individualidade dele, porque, gente, aquele final da prova. Nossa, aquilo é de matar. Eu falei assim, gente, além disso, né, do chefe lá ficar mandando fazer as coisas, do outro lá ficar enchendo o saco por uma questão de ego, né, para poder foder o outro. E você vê que aquilo... E para eles mesmo aquilo não importa. O Miles já tava assim, não vou fazer isso, foda-se. Aí o outro fala assim, não, faz o que você quiser, cara, tá na sua mão. Você tá no volante. E aí você vê que ele ainda teve, né, a generosidade, assim, vou fazer o trabalho de pelo equipe. outro, de equipe. Porque até então ele tava achando que seria mesmo, né, algo pra representar. E na hora isso. que ele sabe que ele não ganhou, gente, cara, é isso, sabe? É isso. Você veste a camisa da empresa, otário que você é, velho. Vai se fuder. Vai se fuder, porque ninguém, o seu patrão não tá pensando em você, não. E eu ele acho tá pensando até, no lucro. Eu acho até que o personagem do Matt Damon tá pensando assim, se ele seguir a regra, ele mantém dentro da empresa, porque senão eles vão mandar ele embora. Porque esse cara não cumpre nada. Ele tá preocupado com isso, que ele também não queria seguir a norma da empresa. Ele tá preocupado com um amigo perder o emprego. Ninguém vai querer contratar esse cara, ele não obedece ninguém. Né? Não, e é isso assim que dá raiva com algumas pessoas, que abraça a empresa de uma forma que fica cega para as coisas, sabe? Vira um espírito corporativista. Mas é que esse espírito atual, meu Deus. Renato, do povo que faz entrega de Uber de comida e acha que é empreendedor. E não acha que está sendo explorado, não. E isso é que é o problema do mundo atual, que as pessoas acham que só porque... né? Ela que está fazendo e tal. É da mesma medida. São coisas diferentes, né? O cara que está dentro da empresa e o cara que também não quer ter patrão, mas ele também não quer direito, ele não quer nada, né? E é a mesma coisa, porque o cara que está ali dando sangue pela empresa, a empresa não está nem aí para ele. E o cara que está achando que ele é o patrão de si, ele é o patrão e o escravo de si mesmo. E sem direito nenhum trabalhista, social, de nada. É por isso que eu coloco na mesma medida. E ele vai tratar isso como guerra mesmo, porque a gente estava comentando antes que a Raquel lembrou bem da a cena ótima que eles enfiam o Ford no carro para ele sentir como é que é. Aquilo é muito bom. Sabe o que é? É você pegar o general lá da Primeira Guerra, que no filme do Kubrick, né? No Glória Feita de Sangue. Ele tá lá no palácio dando ordem para os caras se arrastar lá de uma trincheira para outra. Manda ele arrastar de uma trincheira para outra para ele ver se ele vai mandar alguém fazer isso de novo. Então, é claro que aquilo não aconteceu, mas é a ideia de mostrar para o Ford, olha, não é fácil não, filho, você está achando o quê? Tirar o embomadinho. 9 milhões para vocês fazerem isso aí, mas não é fácil não, você está pagando porque é foda. Ele quase morre e eu adoro. E ele termina chorando igual um bebê. Chorando, mas chorando muito. E aquele ator é ótimo, né? O Tracy Letts, que está no Adoráveis Mulheres também. Ele é muito bom. Muito bom. Que é exatamente isso, você não tem noção do que o cara tá fazendo, né? E ele tá correndo risco todo santo dia de morrer ali. O que é isso, gente? Eu fiquei imaginando, assim. Claro que a gente corre nossos riscos diários só de sair de casa. Claro. Mas a pessoa tá se colocando numa situação de limite. O carro tá sendo levado no seu limite, sabe? A capacidade de raciocínio, de pensar com tamanha velocidade. E você é foda e ainda assim você perde o controle. O Senna, não foi assim? Então, assim, sabe, você tá colocando a sua vida e os caras estão um pouco se ferrando. Então, assim... Ainda vira uma coisa de ego entre os dois, né? E a coisa de americano versus italiano. Sim, ainda colocam isso, né? Que o Ford, ou a Ford, né, a empresa, ela é
essa arrogância yankee, né? Os Estados Unidos querendo outra mostrar a máfia. supremacia sobre o outro que era o líder, né? do ramo. Mesmo nunca tendo disputado uma corrida, né? A Ford nunca tinha entrado para um ramo automobilístico desse jeito e quis... eles estão provocando, né? Não, nós vamos lá e vamos mostrar que a gente é melhor, né? E o cara é o The Second, né? Ele não é o que criou tudo. Então ele tem que provar que é melhor que o pai. Ainda tem isso, né? Que foi o que motivou ele, na verdade. Que foi o que o italiano manda de recado pra ele, né? Fala pra ele que ele não é o Henry Ford, ele é o Henry Ford II. Aí pronto, mexeu com o ego dele. Mas eu tenho 2 senões que eu acho no filme. Essa coisa de colocar italiano como se fosse máfia o tempo todo, sacana, né? Sim. E aquele vilãozinho. Eu não aguento vilãozinho. Já tem um vilão que é isso, o perigo que é uma corrida. O cara pode morrer queimado, pode morrer numa curva, o carro pode explodir, o que seja. Aí tem um vilãozinho ali, só de sacanagem. Naquela hora que ele liga e manda o cara pôr uma plaquinha, aquilo me irritou tão profundamente. Sabe? É o vilão do cara, Titanic. Né? O navio afundando e o cara atirando no Leonardo DiCaprio. Exatamente. Não precisa, gente. Não precisa. Eu não preciso ter raiva de alguém para eu acompanhar aquela história emocionalmente. E esse ator, assim, você sente raiva dele, né? O Josh Lucas. Tem Tem muita essa carinha. Não, ele apareceu, você já tá com raiva dele, não é? Você nem sabe quem ele é. Aí já não começa... tem profundidade nenhuma, é isso. E fica parecendo, sabe esse coleguinho de colégio, que só pra sacanear? Ai, não, isso me irrita tanto. Não precisa disso no filme, gente. É verdade. E são tão legais os personagens do Matt Damon e do Christian Bale, que sempre... O Christian Bale pega qualquer personagem desagradável e transforma ele em seu amigo, né? Você fica amigo dele, fã dele, torce por ele. Ele consegue fazer isso. Aquele filho dele também é muito bom. Então, você já está tão envolvido com aquilo ali, você já está temendo pela vida deles, se eles vão conseguir ou não. Você sabe que vai, mas você fica torcendo ainda assim. Aí bota um vilãozinho que pelo telefone fica tentando avacalhar. Não, sinceramente, não precisa. Concordo. E essa coisa do italiano mafioso também. Não precisa. Reduziu a galera da Ferrari a isso, né? Principalmente na hora que vão negociar e o cara sai xingando assim do nada. Sabe aquele encontro da máfia do David Lynch no Cidade dos Sonhos? Que eles vão conversar? Parece aquilo, né? Um negócio desnecessário. E também a questão da esposa, né? Aquele chilique que ela dá também não é nada legal. Quando ela fica com ciúmes. Pois e aí quer mostrar que ela é igual a ele também, que ela também dirige, mas é um negócio tão irracional, tão sem sentido, né? Sei lá, colocou ela completamente descontrolada, assim, de uma hora pra outra. E a cena que eles brigam lá na frente da casa. O que é que? Broderagem, não tô falando. Aí ela pega a cadeira. Falei, homem arruma desculpa pra brigar com o outro pra você se engalfinhar. Porque não é possível, gente. Pra conseguir tocar um no outro. Numa boa, na frente de todo mundo. Agora, uma coisa que eu gosto do filme também é como ele constrói essa sensação de você estar dentro do carro. Porque todos os sons, passando né? a marcha, tudo, o barulho da lata mesmo. Você sente ali, o carro alterando. Não sei o ronco se do vocês motor. Você sente que o carro alterou, que você está com outra velocidade. Me lembrou muito O Primeiro Homem, com o Ryan Gosling, né? Que ele interpreta o Neil Armstrong, que você se sente dentro do mesmo. Foguete. Você sente todos os barulhos, sabe? É verdade. Dá essa sensação. Assim, eu acho que a construção sonora toda, muito né? boa do muito filme. boa. E, aliás, as músicas, parece que você tá nos anos 70, assim. E nem é 70. É 70. Ali é 60. 60. Muito bom. E, bom. assim, eu fui assistir de novo o 24 Horas de Le Mans. Com o McQueen. Que é um filme que eu gosto muito também, porque... Eu nunca vi. Ele é é mais dos pilotos, né, da prova em si. Ele não vai entrar na questão dos bastidores de disputa empresarial. Tem alguma coisa ali sim, mas é mais da vida dos pilotos, né? Mas, o McQueen tá nesse filme também. Comprou o carro do Matt Damon. Mas é um filme muito bom. Acho que dá uma boa sessão dupla, assim, depois que der pra ver os dois em casa, assim, né?
Quem gosta muito de automobilismo, porque aí são 2 filmes longos, eu né? te confesso que eu fico de vendo, carro. assim, cada um muito bom. gosta do que quiser, mas eu não entendo aquele povo vendo uma corrida ali, agarrado naquele parapeito que alguém pode capotar pra cima de você, feliz batendo pau porque passou um carrinho na sua frente, porque você não tá vendo a corrida. Não tem jeito de ver a corrida, igual a gente vê no filme. Vendo os lances e tal, quem passou o quê, bababá, né? Não tem nada de emocionante. Você só escuta, né? Quando passa também. Gente, eu odiava ouvir Fórmula 1 em casa. Eu dormia no domingo, ouvi meu pai ouvindo de manhã. E um cara chato falando. Eu falei, ele tá comentando o quê, gente? Que coisa chata. Agora, pra falar nisso também, tem outra coisa que eu acho chata. Eles fizeram isso também com um vilãozinho, o motorista da Ferrari, o piloto da Ferrari. Verdade. Com carinha de mal. Sabe um esgar de mal, assim, faz assim? Dick vigarista? Não precisa, gente. Eles são adversários, mas ele um quer matar o outro. Aí parece bem encostando a biga no outro pra poder se fuder. Que isso não tem no 24 Horas de Le Mans. Pois é. Tem a rivalidade durante Claro. a corrida, mas fora, assim, os caras, eles não são desse jeito. Não tem essa caricatura. Gente, né? bobagem. Isso é uma bobagem. Né? Parece que o cara, sabe, vai sair igual o Dick Vigarista, vai sair uma serra, assim, vai furar o pneu dele. Não precisa disso. E o filme não quer ir por esse lado. Ele já tá denunciando tanta coisa, né? Mas tem que cair num clichê. Que deve ser o carinha telefonando lá pro diretor, falando, enfia isso, uma pra cena ficar clichê. mais claro ainda. Pois é, ué. Mas- Se nem os homens estão livres disso, imagina as mulheres. Você acha que é filme para Oscar? Não, de jeito nenhum. Pode tirar ele da competição. Melhor filme, eu acho exagero também. Não, né? podia ganhar técnico de som, Tem muitos méritos. né? mas- Tem, sim. Até de ator. Ator, eu também acho que sim. O Christian Bale podia ter, de novo, concorrido. Né? Você viu uma entrevista do Joaquim Fênix, que ele ganhou um prêmio, ele agradecendo cada ator? Eu vi. Aí ele fala com o Christian Bale, você não faz nada ruim, não? Dá até raiva de você, meu filho. Eu vi, é muito bom. Muito bom. Mas então, Ana, pra gente dar um fecho aqui, dentre esses 9 indicados, se fossem só 5, como antigamente, quais você indicaria? 1917, Adoráveis Mulheres, Coringa. Quais são os outros? Parasita. E aí faltou... Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood e o Irlandês. Então o Irlandês. Boa. E vocês? Eu indicaria o Irlandês, Parasita, Adoráveis Mulheres. Eu indicaria o Era Uma Vez em Hollywood. Em 1917. E o 1917. Era Uma Vez em Hollywood não é pra Oscar também, não. Pra mim, não. É engraçado, porque quando a gente gravou, eu também tive essa sensação, que era um Tarantino, assim, não é... Não, eu ouvi uma filme, coisa que assim, me adoeceu, que é o povo falando que ele faz uma crítica ácida a Hollywood, igual o Billy Wilder fez em Crepúsculo dos Deuses. Eu falei, nossa senhora, agora eu revirei na terra e o Billy Wilder no túmulo. Mas assim, dentre os E não 9... é crítica ácida, nada. Não. Não, também ele acho que não. fica horrorizando Bruce Lee e filme de gore. Não gosto. Mas assim, dentre os 9 indicados, eu colocaria ele como essa última opção, diante do que são o Jojo Rabbit, o História do Casamento, História de Casamento, Ford vs Ford Ferrari. vs Ferrari. Qual outro E que a gente Coringa. fez, gente? E o Coringa. O Coringa eu colocaria, sim. Talvez então o Coringa ou o Era Tô Uma sem Vez em pato. Hollywood. Ah, tá. Tá? Mas os outros, apesar de eu não achar que são filmes ruins, é raro isso pra mim, inclusive. Esse Ver Oscar todos tá os até bom, indicados e falar assim, não tem um filme ruim, né? Isso é muito bom. sabe? É. Então, assim, eu acho que tem superestimados, mas não filmes ruins. Né? Não. Então, É verdade. é isso. E a Raquel? Parasita, eu daria todos os prêmios. O Irlandês, Adoráveis Mulheres, 1917. E o meu polemiquinho é Ford vs Ferrari. É mesmo? Olha só. Sim. A feminista escolhendo um filme de homem, de broderagem. Nossa, eu sei lá, me
me conectei demais, assim, com aquele personagem do Christian Bale ali, sabe? Não, com eu aquela gostei máquina. muito também, mas eu só não acho que é pra Oscar. Eu daria minha indicação de coração para ele. Mas assim, o meu prêmio iria pro Parasita com certeza, sabe? É o meu favorito. Inclusive, eu acho que tem outros filmes mais interessantes que poderiam estar aqui, como Nós. Sim, Nós, com certeza deveria estar. Foi totalmente esnobado. Aliás, a maior esnobação desse Oscar foi a Lupita, né, gente? Cá pra totalmente. nós. Isso aí é impossível de perdoar. É isso, então. Agradecendo aqui mais uma vez a presença da Ana. Eu que agradeço. Mais Vamos um ver ano o Oscar agora. comentando o Oscar com a gente. E... Trabalhando nas férias. Férias? O que são O férias? que são férias? Onde vivem? Valeu, Ana. Obrigada, gente. Tchau. É isso, pessoal. Agradecemos a audiência. Esperamos que vocês tenham gostado dos nossos podcasts do Oscar 2020. Lembrando que todos estão listados aí no nosso site, cinematório.com.br. Todos os filmes indicados na categoria principal têm podcasts aqui no Cinematório. E ainda tem alguns outros, né, que concorrem em outras categorias. Tipo Democracia em Vertigem, tem lá, ouçam. Isso aí. A nossa cobertura do Oscar 2020 também está nas nossas redes sociais. Acesse lá no Instagram, Twitter e Facebook para acompanhar todas as novidades, não só do Oscar, mas do cinema em geral. Fica também aqui nosso convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela, você ajuda o Cinematório e, tornando-se um apoiador ou uma apoiadora, você recebe conteúdo exclusivo de cinema que produzimos para os nossos padrinhos e madrinhas. Acesse cinematório.com.br, clique no banner que está na home do site ou nas páginas internas para conhecer o nosso projeto. Vamos manter o site dos podcasts no ar, gente, porque a melhor coisa que tem é você entrar no site e não ter propaganda. Isso é muito difícil de encontrar na internet, viu? E no nosso, a gente está conseguindo preservar. Mas graças ao apoio de vocês. E quanto mais apoio, melhor. É isso aí. Se quiser mandar um recado para a gente por e-mail, pode escrever para contato@cinematório.com.br. Beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Bom Oscar para todo mundo. Até mais. Tchau.